Olá, eu sou Marcelo Gianobili Marino, aluno do curso de Filosofia da Universidade de São Judas Tadeu, período noturno, Campus Moca. Essa é a nossa segunda aula e a gente vai continuar tratando sobre o Iluminismo. Vale lembrar, o que é o Iluminismo? A palavra vem do francês, Lumière, do espanhol Ilustración, que visa trazer luz às trevas, jogar racionalidade sobre a fé. O iluminismo abrange não só o pensamento filosófico, mas o pensamento político, as artes, a ciência e a teoria política. Tivemos aí como expoentes Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Condorcet, D'Alembert, Diderot, e esses seriam inclusive os enciclopedistas que a gente falou no final da segunda aula. Eu trouxe até aqui uma foto do tomo primeiro, esse aqui. Este aqui. Essa seria a capa dessa obra magnífica de 33 volumes. Bem, o pressuposto básico do iluminismo afirma que todos os indivíduos têm uma luz natural e uma racionalidade. Então, esse caráter pedagógico visa a formação do indivíduo, não só trazer-lhe conhecimento, mas fazer com que isso se reflita na sua vida. Tem como pressuposto básico a liberdade, a individualidade e a igualdade jurídica, dentre outras, né? Mas esses são os pressupostos básicos. Que mais? Enfatiza o conhecimento racional para desconstruir os preconceitos e ideologias religiosas. Vamos falar agora sobre as contribuições iluministas. As principais, né? Como contribuição mais forte, digamos assim, eu vou citar aqui Montesquieu, Voltaire e Adam Smith. Montesquieu, um jurista francês de nome Charles-Louis de Secondat, conhecido como Barão de Montesquieu. A sua obra mais famosa é O Espírito das Leis, onde ele formula uma teoria de separação dos poderes. Eu vou tratar disso daqui a pouco. Voltaire, cujo pseudônimo Voltaire é o pseudônimo de François-Marie Aronnet, possuía um estilo literário irônico e se destacou também pelas críticas à prepotência dos poderosos da época, do clero e também à intolerância religiosa. É dele a frase, pelo menos é a ele que se atribui a frase: posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. E por fim, Adam Smith, filósofo escocês. Eu falei em inglês na outra aula, mas a Escócia pertence ao Reino Unido, né? Por isso que se diz inglês, mas na verdade ele era escocês. Ele é o principal expoente na economia clássica e do expoente do liberalismo econômico. Sua obra se caracteriza pela crítica à política mercantilista, baseada na intervenção e regulação excessiva do Estado. Note que não se trata de Estado mínimo, mas sim intervenção mínima à regulação do Estado. Ele era um defensor do jogo da livre oferta e da procura, que regula o mercado, né, o peso e contrapeso do próprio mercado e a oferta e procura. Quanto mais oferta, menor preço, quanto mais procura, maior preço, e assim a balança vai, digamos assim, se estabilizando. Ele dizia também que o mercado se autorregularia e o trabalho representa a verdadeira fonte da riqueza. Esses os principais expoentes aí, e os que, digamos assim, podem trazer maior contribuição. Eu vou dar uma lida, eu vou utilizar para isso este livro aqui, que
que é utilizado no ensino médio, na rede estadual. É um livro de Gilberto Cotrim e Mina Fernandes, chama-se Fundamentos da Filosofia. Esse é um componente curricular da filosofia em um volume médio. Editado pelo Ministério da Educação e faz parte do Plano Nacional do triênio 2015 a 2017. Foi dele também que eu tirei a foto do primeiro tomo do enciclopedismo que a gente mencionou. Vamos lá. Como a gente falou do Montesquieu, vamos falar de Montesquieu, Voltaire e Adam Smith. Montesquieu, a sua obra famosíssima, chamou Espírito das Leis. Ele formula o seguinte: ele formula a separação dos poderes do Estado em legislativo, executivo e judiciário. Isso é o que até hoje a gente conhece na sociedade ocidental, e acho que até nas orientais é assim. Vale aí um estudo, fica até uma dica. Essa separação, ela tem como finalidade evitar abuso dos governantes e de proteger as liberdades individuais, ou seja, não visa, antes de mais nada, o funcionamento do Estado. Claro, mas de forma correlata o funcionamento do Estado. Mas ele visa proteger as liberdades do indivíduo. Para ele, todo o indivíduo é investido de poder, né? É tentado a abusar dele. Por isso que você tem que ter um contrapeso, um freio. E haveria riscos de tirania se uma pessoa ou uma instituição do Estado exercesse os três poderes. Por isso, a divisão. O fazer as leis compete ao legislativo. O de ordenar a execução ao executivo e o de julgar os conflitos entre os cidadãos competiria ao judiciário. Não se está dizendo que os poderes não sejam conflitantes, ora, vez ou outra, eles sofrem embate. Um pouco aquela, o meu direito vai onde termina o seu, né? O meu direito acaba quando o seu termina. O judiciário, legislativo e executivo, eles têm que ter esse embate constante. Não quer dizer, essa harmonia não é livre de discussões, livre de atritos. Voltaire, vamos lá. Voltaire, a gente até mencionou que seria dele aquela frase: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Ele é muito conhecido pela defesa da tolerância. Ele foi poeta, dramaturgo, viveu entre 1694 e 1778, e ele é um dos mais característicos pensadores do iluminismo. Ele tem um estilo literário irônico, como a gente falou, e ele concordava com certa necessidade social de crença em Deus. Ele dizia que a crença em Deus é, de certa forma, oportuna em uma certa medida. E ele chegava a dizer que Deus, se não existisse, deveria ter sido inventado. Ou seja, defende que o homem tem que ter um componente religioso mínimo. Em termos políticos, não foi propriamente um democrata, porque ele defendia a monarquia, mas ele defendia que a monarquia deveria defender, respeitar as liberdades individuais e ser exercida por um governante esclarecido. Olha aí a palavra esclarecimento. Lembra que a gente falou de Kant? E a sua liberdade de pensamento é célebre. A frase que a gente citou. Aquela frase, inclusive, teria sido escrita na biografia dele por Evelyn Beatrice Hall, que teria feito a biografia do Voltaire. Mas não se tem certeza se foi de fato ele quem disse, mas a biógrafa atribui a ele.
E Adam Smith, o livro do mercado, como a gente mencionou, está muito voltado ao liberalismo econômico. Ele foi economista, viveu de 1723 a 1790. Ele tem uma obra muito famosa chamada O Ensaio sobre a Riqueza das Nações. É nele que ele faz uma crítica à política mercantilista baseada na intervenção e regulação excessiva do Estado e na vida econômica. Portanto, ele fazia essa crítica e se atribui a ele a ideia de Estado minimamente regulador. Porque esse, inclusive, é um mote, é uma pegada, digamos assim, do liberalismo. O liberalismo, ele bate bastante na questão da liberdade individual, liberdade religiosa e atuação mínima estatal. O homem é livre para poder gerir sua vida, o seu futuro, enfim. Ele defende a questão da livre oferta e da procura, como a gente falou, e diz que o trabalho representa a verdadeira fonte de riqueza para as nações, não só para o homem, mas para as nações. Bem, basicamente, o iluminismo é isso aí que a gente tratou de forma muito rápida. Ele é muito grande, muito vasto. A gente poderia ficar aqui falando bastante tempo e bastante sobre os outros expoentes. A gente citou apenas 3, né? Mas o iluminismo, digamos assim, ele influencia até hoje na nossa sociedade. A nossa Constituição Federal de 1988, ela tem traços iluministas. Ela digamos assim, ela sofre forte influência do iluminismo. Quando você fala, todos são iguais perante a lei, claro, esse é um mote, digamos assim, democrático. Seria impossível hoje em dia não se falar nisso, mas você vê que a nossa Constituição tem como fundamento aquele pensamento que até hoje reverbera. Bem, eu espero ter iniciado, ainda que minimamente, a questão do iluminismo e tentado esclarecer aí os principais pressupostos, as principais contribuições. E espero que vocês tenham gostado, tá? Eu sou o Marcelo Janone Marino, aluno da filosofia do curso da São Judas Tadeu, período noturno, Moca, unidade Moca. E a gente se vê numa próxima aula aí. Até logo. Tchau.